galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Então estamos no terceiro dia dessa caminhada aí de temas do RPG brasileiro. E hoje o dia é acessibilidade. Né? Quando a gente fala acessibilidade, tem a interpretação mais lógica e mais óbvia, que é aquela questão da acessibilidade física, da acessibilidade focando em algum tipo de deficiência e tudo mais. Então, como eu sei que teremos várias pessoas comentando essa thread dentro desse foco, eu vou puxar dois outros focos que talvez tenha menos coisa. Que eu vou falar então da acessibilidade financeira e de um tipo bem específico de acessibilidade, que é a acessibilidade para pessoas autistas ou que tenham TDAH, déficit de atenção, do ponto de vista da diagramação. Então, primeiro, a acessibilidade financeira sempre foi e econômica sempre foi uma característica da cena brasileira independente. Ainda existam pessoas que têm esse discurso de que o que é de graça não é bom, e tem pessoas que falam isso dentro do RPG, e tem pessoas que deixam de consumir qualquer coisa que é de graça. Essas pessoas existem, e algumas dessas pessoas fazem podcasts, onde elas fingem que não falam isso. Elas fingem que não passaram os últimos 20 anos falando isso. Mas tudo bem. E esse pensamento ele já foi grande lá no começo dos anos 2000, lá nos 2010, mas está se tornando cada vez menor. Por quê? A quantidade de pessoas, inclusive editoras, que promovem esse acesso econômico. O que é o acesso econômico? Você tornar o teu jogo, o teu RPG, o teu livro acessível para a pessoa que tem uma condição econômica menor, ou até mesmo gratuito. E ainda assim, ainda não é um acesso pleno, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem internet suficiente para estar baixando livros, por incrível que pareça. Eu, por exemplo, eu passo uma boa parte do meu tempo na zona rural, e lá, baixar um livro de 80 mega é impossível. E tem pessoas, tem muita gente que mora na zona rural brasileira ainda, no interior. Então, mesmo acesso, mesmo quando você disponibiliza o seu PDF totalmente gratuito, ainda vivemos num país em que isso não quer dizer acesso pleno, infelizmente, né? Mas, enfim, o número de autores brasileiros que tem essa preocupação é enorme. E eu não estou falando só do autor independente, do Tarcísio, que lança livros sem playtest, é o sistema próprio. Eu estou falando do pessoal da Buró Editora, que se você entrar no FC deles agora do novo Old Dragon, mesmo se você não apoiar, você pode baixar o livro básico completo, com 180 páginas, gratuitamente, mesmo sem ter apoiado. Eu estou falando do Tagmar, que foi o primeiro RPG brasileiro e que já há mais de 20 anos disponibiliza todo o material gratuitamente na página para baixar. E quem quiser comprar o material físico só paga o custo da confecção do material. Eles não cobram nada e não ganham nada por isso. Você tem a Jambô Editora, que por mais que a Jambô Editora ela dá mancadas grandes nessa questão da acessibilidade, por exemplo, o PDF do novo Tormenta está R$60, ao mesmo tempo, a Jambô, ela disponibiliza o livro básico do 3BT lá no site dela gratuitamente. Que é um volumão, tem mais de 100 páginas e tudo mais. E basicamente toda editora nacional, você tem exemplos, né? A New Order tem livros gratuitos, a Retropunk, então tem coisas muito legais nesse sentido. Então, esse pensamento de que promover a acessibilidade financeira é importante, ele cresceu muito mais do que esse pensamento de que o que é de graça é ruim, tá? E lembrando que tem vários materiais aí que são gratuitos e que são super premiados. Por exemplo, o Iron Sworn, ele é um material gratuito, PDF, e ele ganhou o N, que é o Oscar do RPG. O Starforged, que é a versão espacial, foi indicado. O César Capacli, que foi indicado agora para o prêmio de designer, né, de melhor designer de 2022. Né? É um designer em que aqui no Brasil, pelo menos, tudo que ele disponibiliza, a versão digital, é gratuito. Tudo.
né? Então, como é que você vai falar que o cara que está ganhando N, o cara que está sendo indicado ao prêmio de melhor designer do mundo, né? O cara está concorrendo com pessoas do mundo inteiro. E não é só, o cara está concorrendo com o pessoal que fez o The One Ring, o cara está concorrendo com o pessoal que está fazendo material para D&D, né? Então não tem cabimento, não é mais uma questão de opinião, tá? Você pode até argumentar. Agora, argumenta para mim por que essas pessoas estão nesse mesmo hall aí, do cara do The One Ring, do cara do D&D, né, sendo indicado para esses grandes prêmios mundiais. Aí a galera vai partir pro argumento raso, né? Então, essa é a primeira questão da acessibilidade, e isso, a cena independente underground brasileira tá show, né? Por exemplo, só na comunidade Solo RPG, você já tem mais de 2.400 materiais gratuitos, sendo que esses materiais tem coisas feitas no Word, tem coisas manuscritas, e ao mesmo tempo tem coisas com diagramação profissional, tem coisas que depois viraram sistemas que se tornaram famosos. Por exemplo, tem os primeiros livros da 101 Games, que depois virou a 101 Games, né, com essa coisa gigantesca que eles ficaram. Tem vários materiais do Thiago que acabaram virando financiamentos absurdamente bem sucedidos. Então tem muita coisa, né? Boa. E a segunda é da acessibilidade, agora focando em atender um certo tipo de necessidade ou de deficiência, que é a questão do autismo na leitura e na diagramação, e do déficit de atenção, que eu tenho os dois, né? E o que acontece, gente? A gente sabe que o design, a diagramação, sempre foi uma coisa muito querida e muito importante dentro do RPG. Até aí legal, beleza. Depois eu coloco assim, gente, eu tô citando uma data que eu tô tirando da orelha, tá bom? Depois que o Morkborg apareceu, porque o Morkborg, ele levou o design e a diagramação para um nível e para um lugar que, por mais que a gente tinha coisas parecidas, não era tanto assim, onde a diagramação era quase que uma arte. Ela é uma arte, né? E cada página é quase como se fosse um quadro. É fantástico, eu não tô aqui para criticar o Morkborg nesse sentido, porque é lindo, maravilhoso. Embora o texto realmente não tenha me impressionado, o livro em si, a diagramação, a cara do jogo é arte, é uma obra de arte, assim, é um livro que é uma arte, né? E gostei bastante. Só que, né, eu sou autista, então essa questão do foco é diferente, e eu tenho déficit de atenção num nível altíssimo. Então, para mim, ler Morkborg foi parecido com uma tortura chinesa, em que você está deitado numa cama presa e fica pingando água na sua cabeça por 3 dias e meio, sabe? É muito desgastante, é muito difícil. Às vezes confunde para onde que vai o texto, é circular, ele é uma esfera, tal. Então, e eu achei que era coisa minha. Só que eu comecei a frequentar fóruns e tudo mais, e eu vi que é super comum outros autistas e outras pessoas com déficit de atenção, inclusive lá fora, eu vi relatarem o mesmo, né? E o que aconteceu? O Morkborg, ele inaugurou uma nova tendência no mundo da diagramação, que é seguir esses passos, de ser um negócio muito mais artístico, onde a letra muitas vezes ela segue por um caminho não linear, e aí vocês já sabem do que eu estou falando, né? E ao mesmo tempo que isso deixou vários livros absurdamente bonitos, isso dificultou bastante a leitura para as pessoas que têm déficit de atenção e tudo. Ai, mas eu não vou mudar meu livro por causa desse... Não tem problema, não estou falando que você precisa mudar. Eu só estou falando que é uma coisa que existe e que eu não sei até que ponto todo mundo tem noção disso. Então, esse livro não é para falar que você tem que mudar o seu livro. Não precisa mudar o seu livro, faz do jeito que você quiser. Só que saiba que talvez, dependendo do tipo de diagramação e texto, colocação de texto que você põe no seu livro, algumas pessoas vão ter dificuldade de ler, e para algumas outras pessoas vai ser impossível ler. E não é porque a pessoa não gostou do seu livro. Eu pego o Morkborg, eu acho lindo, maravilhoso. Eu consigo ler? Não consigo, né? Então, sempre pensa nisso.
né, quando você vai diagramar o seu livro. Tá, essa diagramação ela está acessível para todo mundo? Aí você vê que ela não está, você chega à conclusão de que ela não está. Aí você pensa, tá, eu vou mudar por causa disso? Não tem problema se você não quiser mudar, né? Não tem problema. O que eu sugiro nesse caso é tenta fazer uma versão que seja acessível do ponto de vista de diagramação. Quer um exemplo de quem fez isso? O Inferno, do Caio Romero. Porque o Inferno, ele tem essa pegada meio Morkborg, o livro, então ele tem... Só que ele é mais comedido, né? Ele é mais linear nesse ponto. Por mais que ele tenha o texto, assim, essa coisa da arte muito, muito forte e... Assim, eu não acho parecido com o Morkborg, mas seria o único que eu conseguiria comparar, tá? Por exemplo, eu consegui ler o Inferno tranquilo, mas o que o Caio fez? Ele fez uma versão que ele chamou de versão old school, que é o texto corridão, ainda numa diagramação bem legal, o mesmo jogo numa diagramação mais tradicional, com o fundo branco e com pouca ilustração. E foi fantástico, porque é o mesmo texto, é o mesmo jogo, e aí você tem essas duas. Eu achei maravilhoso isso aqui. Mas isso dá trabalho, gente. Promover a acessibilidade dá trabalho. Esse que é o ponto, né? Promover a acessibilidade é sempre um esforço ativo. E sempre vai tomar tempo e sempre vai dar trabalho, né? Esse é o ponto. Por isso que tantas empresas, tantos lugares não promovem a acessibilidade. Por exemplo, eu estudei numa faculdade em que todas as minhas aulas eram no segundo andar e que não tinha elevador. Ou seja, uma pessoa de cadeira de roda, e não tinha rampa, uma pessoa de cadeira de roda simplesmente não conseguiria estudar. E eu estou falando de universidade pública. Por quê? Porque dá muito trabalho você moldar a estrutura do negócio para ser acessível. Dá muito trabalho e dinheiro você construir uma rampa, né? Então, é isso, galera. Então essas são as minhas reflexões sobre acessibilidade no RPG brasileiro.